Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, por aqui está ótimo. Vai ficar melhor ainda, está no ar o nosso Visão Geral de hoje pela Rede Família. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje, como sempre, né? Eu falo e hoje, mas sempre temos aqui uma entrevista muito interessante. Recebemos com muito carinho hoje a Jane Valente, que é secretária municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social de Campinas. E nós vamos falar de muita coisa interessante e importante que todos nós cidadãos devemos saber. Jane, muito obrigado pela presença aqui, por aceitar o nosso convite, tá bom? Obrigada, Alberto. Prazer. Prazer é nosso, Jane. Não é sempre que a gente tem, assim, pessoas tão importantes para a cidade, né? Dispostas a falar, porque às vezes as pessoas têm que entender o seguinte: quando você tem uma determinada posição pública, né? Um cargo público, quando você é uma pessoa pública e você tem muito a oferecer, você não pode se furtar a ensinar as pessoas também, passar esse conhecimento, né? Então, quando a gente recebe pessoas assim, a gente fica muito feliz. Muito obrigado, viu, querida? Pelo convite. Bom, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu falo o seu currículo, que é muito bonito, muito grande também. Mas vamos falar um pouquinho sobre acolhimento familiar. Aliás, como eu digo sempre para os nossos entrevistados, falo também para os nossos telespectadores, nossas conversas aqui, nossas entrevistas, por vezes fazem perguntas assim, tem perguntas que são o beabá, mas tão importante para as pessoas compreenderem. Então eu começaria perguntando a você o que é acolhimento familiar, Jane? Então, é uma modalidade de atendimento que é oferecida para crianças ou adolescentes que necessitam ser retiradas da família temporariamente porque muitas vezes sofreu uma violência doméstica ou mesmo um abandono. Ele seria o mesmo local que hoje muitos entendem, né, que eram os antigos orfanatos, os antigos abrigos. Sim. Só que o acolhimento familiar, ele propõe uma outra forma de atendimento, que é dentro da casa das nossas famílias. Uma família pode se candidatar a cuidar temporariamente de uma criança. Bom, então vamos assim, deixa eu sim explorar um pouquinho mais para entender. Isso normalmente vem por denúncia, alguma coisa assim? Sim, todas as vezes que alguém faz alguma denúncia, o único que é autorizado a retirar uma criança da família é o juiz da vara da infância. Tá. Então, quando ele retira uma criança, ele liga ao gestor público, que no caso é a Secretaria de Assistência, solicitando uma vaga para proteger essa criança. E o município, ele necessita ter um conjunto de serviços. E um deles, e aqui no nosso município nós temos 2 serviços de família acolhedora. Tá. E é sobre esse assunto que ainda podemos dizer bastante inovador, que é importante esclarecer a população. Tá. Bom, ainda com respeito à primeira resposta que você me deu e à segunda pergunta que eu fiz sobre a denúncia, na teoria, então a gente poderia imaginar que não haveria nunca mais problemas em casa, porque se houver um problema, existe aí o acolhimento familiar para que a pessoa possa, de repente, ser recolhida. Agora, isso muitas vezes não é comunicado. Não existe nenhuma inspeção, digamos assim, da sua secretaria, no sentido de ficar procurando, de conversar com pessoas para saber se existe um determinado problema numa família. Isso não existe. Não, o que existe é um conjunto, eu vou explicar esse sistema então como funciona, mas a ideia é justamente a gente fazer de tudo para a criança nunca precisar sair da família dela, Sim. Mesmo que tenha problemas. Então, para isso, tem o conselho tutelar, tem vamos dizer, a creche onde a criança deve ficar, a escola, os serviços, né, mesmo da assistência social que são oferecidos para contribuir para, mesmo que uma família que esteja em conflito ou esteja passando por algum problema, todos esses serviços ajudem a família a cuidar do seu filho. Agora, vamos imaginar uma situação de uma morte, de um abandono, infelizmente, às vezes de uma violência doméstica, causada às vezes por um transtorno psiquiátrico, por uma drogadição. Isso tudo às vezes faz com que os pais não consigam proteger os seus filhos. Qual que é a ordem das coisas? Em primeiro lugar, é muito importante que se olhe se um tio pode proteger, se uma avó pode proteger. Uma vez esgotado toda esta possibilidade, diga, realmente não tem quem cuide jeito dessa criança, aí então sim vai para o sistema protetivo, que aí o juiz retira essa criança e ele precisa que o município coloque em algum lugar. Deixa eu primeiro agora falar o teu currículo aqui, porque então nós chegamos a uma conclusão de que a criança precisa sair. Esgotamos. Daqui a pouco eu quero que você me explique como é que é feito depois desse processo, dessa etapa. Mas eu estou conversando aqui, meus amigos, com a Janete Aparecida Georgette Valente,
conhecida por todos como Jane Valente, é assim que nós estamos tratando aqui a Jane. Ela é secretária municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social da Prefeitura Municipal de Campinas desde abril de 2013. Assistente social formada pela PUC Campinas em 1980, funcionária pública concursada, mestre em Serviço Social, PUC São Paulo, no tema acolhimento familiar, doutora em Serviço Social, pela PUC São Paulo, no tema as relações de cuidado e de proteção no serviço de acolhimento em família acolhedora. Consultora da rede latino-americana de acolhimento familiar do International Foster Care Organization, membro do grupo de trabalho pró-convivência familiar e comunitária. Quer dizer, sobre esse assunto não tem ninguém acima para conversar. Parabéns, viu? Muito obrigada. Bom, então vamos lá. A criança, esgotada toda a possibilidade da permanência na família e tal, porque isso é feito com diálogo, com conversa, com pesquisa, deve ser um processo que demora alguns dias, né? Às vezes meses, às vezes ano, porque depende da situação, né? Mas e nesse período, se demorar anos, por exemplo, se a criança estiver passando por alguma situação complicada, se a criança estiver sendo molestada, sei lá, aí já existe uma intervenção de pronto. Claro. Existem as graduações, né? É que a gente percebe que muitas vezes, é bem importante dizer, que conflitos familiares, momentos nos ciclos de vida, isso ocorre, né? Sem dúvida, infelizmente, sem dúvida. Isso ocorre mais do que a gente gostaria. Então, o que a gente percebe? Que se apesar dos problemas e conflitos, uma família ainda consegue cuidar e proteger do filho, nós vamos ajudar a cuidar e proteger do filho. Entendi. Porque a origem da criança é importantíssima. Olha, Alberto, eu que acompanho crianças separadas dos seus pais, elas chegam com grande sofrimento, mesmo que se o tratamento que era dado a ela não era aquilo que a gente entende como sendo o melhor, é o único que ela conhece. Então, essas pessoas são pessoas de referência na vida dela. Entendi. E quantos problemas, às vezes, né, não são superados ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Claro. Então, não é para qualquer criança que nós vamos retirar em qualquer situação Muito que vai bem. retirar uma criança. Claro que não é, eu eu parafraseei aqui um dito popular, eu vou dizer. É evidente que ele não pode ser tomado ao pé da letra, mas alguma coisa precisa ser observada. Ruim com os pais, pior sem eles. De repente, claro que a gente precisa avaliar bem isso, mas é mais ou menos por aí. Querida, aí não deu jeito, tirou a criança. Daí pra frente, como é que é o procedimento? Ela vai pra onde? Então, normalmente, eu acho que é importante... Tem até uma idade para isso? Até tal idade? Não, é de 0 a 18 anos. De 0 a 18, Isso. então adolescente tudo. Isso, até adolescente. A história do Brasil, né, em torno disso, eu acho que para ficar bem claro, as pessoas vão lembrar que são os antigos orfanatos, em que, inclusive, anterior à Constituição de 88, o nosso país teve, assim, uma mudança muito grande a partir da Constituição de 88. Porque anterior a isso, e eu já era assistente social nessa época, as crianças eram retiradas, né, das famílias por pobreza. Então, se você chegasse numa casa, aquela casa era pobre, não podia cuidar, a criança ia para os orfanatos. Então, você lembra aquelas grandes instituições, onde os menininhos, tudo de fardinha, aquele monte de caminha uma ao lado da outra, né? A partir de 88, na nossa Constituição, que eu considero uma Constituição maravilhosa, né? Desde que bem colocada. Bem seguida, né? Ela tem uma questão que ela tem, inclusive, um aspecto de ser considerada uma Constituição cidadã. Então, ela coloca um corpo para dentro dela de proteção à família no Brasil, e ela, inclusive, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir todos os direitos da criança e adolescente para que ela cresça de forma saudável. E ao Estado é o dever de dar condições à família, né, nesse conjunto, para que a família possa cuidar de seus filhos. Esse é o princípio básico. Ninguém mais, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente fala isso, pode ser retirado de uma família por pobreza. Então, se eu percebo que é pobreza, os serviços têm que contribuir. Aí você tem que mandar prender o Estado, né? Porque o Estado muitas vezes falha, né? Sem dúvida. E, infelizmente, o nosso ainda, né, tem muito a construir, né? Então, a gente tem essa questão. Agora, uma vez que foi uma situação chega num determinado ponto de conflito, uma vez, duas, você olha, é claro que uma urgência, vamos dizer, uma violência sexual flagrada, é na hora. Agora, as outras situações, elas vão sendo tratadas, e para isso existem serviços especializados, nós vamos juntar a educação com a saúde, com a assistência e vamos cuidar disso. Ok, não deu jeito, vai retirar. Então, normalmente, essas crianças iriam para um abrigo e ainda a grande maioria no nosso país vai para abrigos.
Então, há 19 anos atrás, Campinas iniciou um trabalho que o nome é SAPECA, né? Era Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente, e ele nasce naquele momento, logo depois da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, tentando colocar mesmo em prática essa questão, é dever da família, da sociedade e do Estado. Tá. Então, uma vez que a família original falha, outra família entra para tentar contribuir no desenvolvimento dessa criança. Então, eles não vão mais para um abrigo específico? Então, hoje no Brasil ainda vai, porque nós não temos um número suficiente de famílias acolhedoras. Mas o objetivo não é. O objetivo, e acho que hoje as leis vêm mostrando cada vez mais com comprovações científicas que as instituições, elas não contribuem satisfatoriamente com o desenvolvimento das crianças. Então, por exemplo, o 8 de março agora foi aprovado o Marco Legal da Primeira Infância. Nesse Marco Legal, tem se colocado isso bastante forte no nosso país, o quanto que, se eu invisto numa infância adequada, eu tenho um país futuro, economicamente estável, maduramente colocado nas relações, né? Então, toda a situação que uma criança estiver, eu tenho que oferecer a ela políticas de qualidade. Então, o Família Acolhedora, ele surge, então, como eu lhe disse, há 19 anos atrás em Campinas, para que pudesse falar assim, espera um pouquinho, uma criança, principalmente uma criança vítima de violência, ela chega num abrigo, ela é mais uma entre várias. Dependendo do problema que ela está, é importante que ela tenha uma atenção mais focada, para que ela tente superar esse problema sério da vida dela. Então, começou-se a pensar em algo que, ao invés de ter várias crianças para alguns profissionais cuidar, nós teríamos uma família ajudando a cuidar dessa criança. Entendi. Fomos nos apoiar também e fora do país, Sim, né? mas essas crianças vão, então, para um determinado... Em Campinas, onde fica esse abrigo, digamos assim? Então, o SAPECA e o Conviver não tem uma sede onde as crianças ficam. Tá. A criança fica na tua casa, se você for uma família acolhedora. Entendi. E aí, depois eu quero que você me diga por quanto tempo e como é que se avalia se essa pessoa pode retornar ao lar antigo, tá? Eu vou conversar com você sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá bom, Jane? Tá ótimo. Estamos entrevistando aqui a Jane Valente. Ela é secretária municipal de assistência social em Campinas e, com toda certeza, alguns assuntos extremamente interessantes para a gente esclarecer. Ainda nós vamos falar aqui. Mas agora, meus amigos, vou falar um pouquinho para vocês aqui do polivitamínico. É isso mesmo. Polivitamínico. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para você. A pergunta que você tem que responder para você mesmo, hein? Você tem se alimentado aí de maneira saudável? Eu já digo para você que eu não tenho. A gente come hoje muito rápido, a gente não come muita qualidade. Às vezes come quantidade, não come qualidade. Enfim, é preciso que você, nas suas refeições, se alimente de frutas, de verduras, de legumes. Tudo que seu corpo precisa. Você tem feito isso? Pois é, responda para você mesmo. Não precisa falar para mim não, hein? Nessa correria fica muito difícil a gente se alimentar corretamente, não é verdade? Foi pensando nisso que a Saúde Garantida desenvolveu o Viril Force e o Fem Force, polivitamínicos que vão completar a sua alimentação com as vitaminas e minerais que você precisa diariamente. É um complemento, gente. Então ligue agora e compre o seu multivitamínico através do 0800 941 0090. Ou, se preferir, você pode comprar pelo site. O site é saudegarantida.com.br. Você sabe que homens e mulheres necessitam de quantidade diferente de vitaminas e também de minerais. Então, por exemplo, o Viril Force foi feito para os homens, foi feito para o Alberto César. E o Fem Force, polivitamínico, ideal para as mulheres, tá certo? Foi feito para a Jane Valente. Viril Force e Fem Force vão dar mais energia e disposição no seu dia a dia, além de aumentar a sua imunidade e te deixar mais resistente às doenças. Isso mesmo, tenha mais energia no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, melhore a qualidade de vida. A gente fala toda hora em qualidade de vida, mas vamos melhorar essa qualidade de vida, gente. Tá esperando o quê? Ligue agora, 0800 941 0090 e peça já o seu multivitamínico. Ou compre pelo site saudegarantida.com.br. Tem mais, hein? Para os 100 primeiros que ligarem,
o frete é grátis. Isso mesmo, frete grátis para todo o Brasil. Mas só para os 100 primeiros, hein? Então não perca mais tempo. Aproveite esta condição especial que a Saúde Garantida liberou para você. Ligue 0800 941 0090 e compre pelo site saudegarantida.com.br. Vamos lá, hein? Você tem que se reforçar com Viril Force e Femi-Force, esses produtos maravilhosos que estão aqui. E a gente segue na sequência com a Jane Valente, falando ainda muito sobre assistência social aqui no nosso Visão Geral de hoje. Aguarde instante só.